Queridos irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião da Associação Espírita Nosso Lar dessa quinta-feira, ainda de forma virtual, mas vamos aproveitar para estudarmos um pouco mais da doutrina que amamos e que abraçamos e que seguimos. Vamos, antes da nossa prece, vamos dar uma leitura numa página de preparação dos nossos corações para melhor podermos compreender o que vamos conversar na noite de hoje. E do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Cândido Xavier, nós vamos dar uma leitura na página, no estudo de número 19, onde o título é A Paz Senta, né? A Paz Senta. E a passagem é: apacenta as minhas ovelhas. E é uma passagem de Jesus que João cita. E o esclarecimento de Emmanuel sobre essa passagem é a seguinte: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso significa dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de castigá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a André Luiz, patrão da nossa casa, da nossa casa espiritual, da nossa casa espírita, que possamos nesse momento receber esses irmãos em nossa casa, em nosso lar, na nossa residência, pela concentração nossa, pela atenção, pelas vibrações que estamos emitindo nesse momento e recebendo no plano espiritual, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em pensamentos comungados, buscando os esforços na melhoria do nosso relacionamento, na melhoria do nosso atendimento com aqueles irmãos que estão ao nosso redor, do conhecimento da doutrina espírita que tanto nos auxilia, tanto nos eleva. E também, Senhor, nos protege. Esteja conosco hoje e sempre. Vivemos ainda momentos de pandemia. Que a nossa saúde possa ser preservada, que não precisemos passar por tal necessidade, né? Sabemos que é preciso, que são acontecimentos que vêm de ti, se acontece porque tu permites. Então, que saibamos conviver com ela, mas que não precisemos passar por isso. Que possamos trabalhar no bem, no amor ao próximo, na caridade, resolvendo as nossas dificuldades de forma menos dolorosa.
mas que, se for necessário, que tenhamos forças para vencer e não sucumbir no desespero, né? Na morte não podemos evitá-la, né? Mas no desespero, que sejamos sempre firmes da fé em Ti, sempre nos protegendo e sofrendo o mínimo possível. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. E assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo na noite de hoje. E assim seja. Irmãos, vamos então dar início ao estudo dessa noite. E o tema escolhido foi Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. E vamos trabalhar na questão 525 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta que Kardec teve dos espíritos foi a seguinte: certamente, pois que vos aconselham. Bom, certamente sim, porque nós somos espíritos, somos do plano espiritual, temos uma porção de amigos, irmãos no plano espiritual, e estamos temporariamente encarnados para nos aperfeiçoarmos, para progredirmos, né? E eles estão cuidando de nós, e nós procurando fazer aquilo que estabelecemos como meta para a nossa encarnação, e eles vão nos auxiliar para que a gente siga essa meta, né? Uns vão auxiliar e outros vão nos atrapalhar, né? Isso porque cada um de nós, desencarnado, somos o que somos, né? Estamos no plano espiritual, estamos no plano físico, com conhecimentos diversos, cada um com o seu grau de cultura, cada um com a sua moral, uns de moral mais elevada, outros menos elevadas, e vamos seguindo aí a nossa trajetória, procurando melhorar sempre, né? Buscando o progresso sempre, né? Quando desencarnados, no plano espiritual, somos os mesmo conhecimento que tínhamos aqui, temos lá os mesmos procedimentos nossos aqui, teremos lá. Nada vai mudar, salvo o corpo físico, que nós não teremos, né? E algumas coisas que não são possíveis para a gente no plano físico, no plano espiritual serão possíveis, né? Uma delas é esse aconselhamento diário dos espíritos, influenciando a gente em cada dia, né? Cada um de nós pensamos de uma forma e temos ações de forma diferente. Então, essas ações, essa forma de pensar, faz com que no plano espiritual tenhamos aliados nossos, amigos que são diretamente parceiros nossos nas nossas necessidades diárias, né? Nos auxiliam, outros nos perturbam, de acordo com a nossa condição de trabalho, de condição de ação, condição de moral, condição de pensamento, ação em cima dos outros, né? Vão ter do outro lado um relacionamento muito próximo ao nosso. Se nós formos muito ruins, né? Muito maus nos nossos procedimentos, quem vai estar do outro lado vai ser mal como nós. Bons espíritos não vão querer perder muito tempo com a gente, porque temos muitas dificuldades para poder seguir as suas orientações. Já os maus espíritos vamos ter facilidade. Então, se nós trabalharmos no bem, na caridade, no amor ao próximo, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, tratando bem os nossos próximos, né, em casa, tratando bem a esposa, o marido, tratando os filhos bem, no trabalho, nos relacionamentos de forma adequada, cumprindo as nossas obrigações de forma adequada, né? Nós vamos ter, do outro lado, alguém que nos auxilia para que isso tudo dê certo, né? Então nós temos um bom procedimento, então do outro lado teremos alguém que nos auxiliarão nesses procedimentos, né? E o contrário é a mesma coisa, maus procedimentos, vamos ter do outro lado maus procedimentos. Mas nós somos espíritos, né? Em evolução. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos ainda muito próximos ainda das cavernas do
do que do celeste, né? Nós estamos muito mais próximos das coisas erradas do que das coisas certas, né? Então, o que acontece? Qualquer vacilada que a gente dá, né? As coisas piores nos aproximam de nós, né? Às vezes uma discussão infeliz, a gente toma um tema infeliz, leva para uma condição de não tratar o semelhante de uma forma como ele gostaria de ser tratado, e a gente acaba entrando em discussões, e essas discussões muitas vezes levam a complicações nossas, a brigas, de sabores, desilusões de outros em relação a gente, né? E nossa em relação aos outros, né? Isso tudo são coisas que acontecem muitas vezes por falta de maturidade nossa, né? A nossa falta de maturidade leva às vezes a discussões, às vezes até por não compreendermos bem o outro lado. Às vezes o outro lado tem razão, mas a tua postura é uma, a tua posição é uma, você se sente contrariado, né? nas tuas convicções, e acaba gerando um problema, protestos, tudo aí afora, né? Então, o que acontece? Temos que ter paciência em ouvir as pessoas, em ter as pessoas próximas de nós, bem atendidas, porque nós não somos totalmente errados. Mesmo nos mais errados temos algumas coisas boas. Então, que procuremos, nessas discussões, o que teve de bom naquela discussão. Vamos deixar o que não foi muito bem visto, muito bem assimilado, muito bem... Vamos desenvolver um pouco mais aquilo, mas isso aqui que foi interessante, vamos nos desenvolver nessa situação que foi foi de melhor discussão, para podermos aproveitar. Em família acontece muito isso, né? Se às vezes coisas, está tudo rolando muito bem, você vai sentar numa mesa para um almoço, todo mundo conversando bem, daqui a pouco, só porque uma comida ficou salgada demais, pronto, criou um alvoroço na família, por discussões e brigas, coisa tão simples. Ou deixa de comer aquilo, ou aproveita de uma outra forma, faz alguma coisa e tal, dá isso aqui deu assim, faz dessa forma que melhora, enfim, dá uma solução para o problema, sem levar para a discussão, sem levar para a acusação, sem levar para a briga, né? Vamos tentar conciliar. Isso é muito importante, isso é muito bom que aconteça, não é isso? E esse desaconselhamento, essa falta de harmonia, isso acontece em todo lugar. Às vezes a pessoa na rua fala assim, poxa, mas você é tão bom, ao invés de você fazer coisas tão boas, isso a gente se relacionando com outras pessoas, né? Tão boas, né? Poxa, e você foi fazer logo isso, foi discutir, foi brigar, foi falar palavrão, foi xingar, não sei o que lá, por quê? Porque nós temos as nossas ainda tempo das cavernas dentro de nós, né? Então a gente briga, discute, quando vê o nosso orgulho ferido e tal, nós temos que tentar fazer um esforço muito grande para que isso não aconteça. Se houver discussão, se houver a contrariedade, procure entender, essa contrariedade vai gerar alguma coisa muito ruim para o futuro? Isso vai causar um dano sério? Não. Então, deixa para daqui a pouco, vamos discutir ela mais, né? Ela tem que ser resolvida agora, o instante é esse, o concreto está caindo, né? As coisas estão se materializando nesse momento, ou é um pensamento que a gente pode evoluir depois? Pode evoluir depois? Então, tá, ok, vamos lá, deixa para lá e tal, faz de conta que você me ganhou, deixa para lá, não? E depois a gente vai conversar mais um pouco. Daqui a pouco, sabe que você tinha realmente razão e você me ganhou? Tá certo, tá tranquilo, beleza. Eu não pensei por esse lado, fui pensar melhor com calma e achei que essa era a melhor solução. Então, essa harmonia, quando você procura harmonizar sempre, espíritos superiores. Então, espíritos superiores continuam sempre ao nosso lado, juntando a gente para auxiliar-nos desse procedimento. E muitas vezes essas situações mal resolvidas, deixadas para depois, se resolvem por si só. E você acaba nem percebendo que aquilo já aconteceu e não voltou mais à tona, já foi solucionado e acabou. E às vezes era um problema para ser resolvido que estava incomodando as pessoas e ele foi resolvido por si só, né? O tempo resolveu. Então isso também é um negócio que temos que levar em consideração. Deixa para lá, daqui a pouco vem. Não vamos deixar que um problema leve a outro, não é isso, não é negligenciar.
né? Não é negligenciar, é olhar com atenção para o problema e deixar para resolvê-lo depois. E muitas vezes resolve por si só. Quantas vezes pela manhã, a gente quando levanta e vai fazer a prece inicial para começar o nosso dia e tal, a gente dá uma pensada assim, temos tantos problemas para resolver, o dia vai ser cheio, né? Logo mais acabou o dia, aquilo tudo que seria problemas foram resolvidos, você ficou vermelho à toa porque achou que ia passar por tantos problemas, mas você deu tanta atenção mentalmente para eles que a espiritualidade te ajudou, aí a interferência se faz presente. Você, quando tem bons amigos espirituais, as coisas são melhores organizadas, são melhor solucionadas, então que a gente procure sempre ter no plano espiritual um relacionamento bastante interessante com bons espíritos, não é isso? Uma outra coisa também que nós temos que pensar nessa influência do plano espiritual em nossas vidas é uma condição que ela é muito presente e a gente não dá muita atenção a ela. Muitas vezes não tem nenhum espírito participando de coisa nenhuma, né? Você não foi influenciado por ninguém, você pensa está tomado de mau espírito, não, na verdade não tem nada disso. Nós estamos culpando um plano espiritual para nos livrar de problemas que são nossos. São nossos problemas mesmo, nós não estamos ainda prontos, então a gente trabalha de forma anímica, né? O nosso próprio espírito se revolta com procedimentos que são nossos. Nós não estamos ainda um espírito tão afinado assim, né? Isso também acontece em todo lugar. Você vai dizer, o cara está tomado de um... Não está tomado nada, ele nunca teve bem, né? Nunca teve bem. Abriu a guarda, se ferrou, né? Não tem ele mesmo não se policiou, né? Então, aí acontece coisas dessa natureza. Isso aí se dá como assim, é uma reação do próprio espírito em cima dele. Trata-se como uma intervenção anímica, né? O próprio espírito dele intervindo nas ações dele mesmo. Né? Bom, meus irmãos, é isso aí que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Temos que estar muito bem. Um bom comportamento é ter uma boa prece. Uma boa prece é uma prece curtinha, bonitinha, com endereço certo, né? Tranquila, nos eliminando de pensamentos dos outros e buscar a presença dos bons amigos, não é isso? Bom, eu encerrando isso aqui, tem uma páginazinha para a gente dar uma lida, que é uma página de Richard Simonetti, que vai tratar de influência espiritual. Então, a página de Richard Simonetti, Influência Espiritual, é a seguinte. Uma senhora perguntou-me: meu marido é um homem bom, caridoso, mas quando fica nervoso, xinga, briga, ofende, vira outra pessoa. Tenho a impressão de que ele acaba transmitindo a manifestação de um espírito perturbador. É possível? Sem dúvida, mais provável, porém, tratar-se de uma manifestação anímica, algo de seu próprio espírito, revelando sua maneira de ser. Debitar aos desencarnados um comportamento agressivo e mal educado do marido pode ser um exercício de generosidade da esposa compreensiva, mas não é compatível com a realidade. Há um princípio fundamental que não podemos esquecer nesse assunto. Não temos um comportamento inadequado por influência espiritual. Somos influenciados em virtude de um comportamento inadequado nosso, levando-se em consideração o princípio da sintonia. Espiritualmente falando, o velho ditado "diz-me com quem andas, e te direi quem és", pode ser traduzido assim: diz-me com quem és, diz-me como és, e te direi com quem andas. Mesmo em casos de possessão raros, em que o espírito literalmente domina a sua vítima, ele só conseguirá comprometê-la em atos violentos se a agressividade for característica marcante de sua personalidade. Ninguém será induzido a fazer o que não seja compatível com a sua maneira de ser. Neste planeta de provas e expiações que é a Terra, estamos mais
perto da animalidade do que da angelitude. Na vida em sociedade, há um verniz de civilidade adquirido com a educação, mas facilmente rompido quando não exercitamos controle sobre as nossas emoções, deixando que fale o homem das cavernas, que ainda tem bom espaço dentro de nós. Quando ele se manifesta, traz seu repertório infeliz de gritos, palavrões, agressividade. Os resultados são sempre lamentáveis: ambiente conturbado, lares desfeitos, amizades comprometidas, relacionamento complicado. E pode acontecer o pior, como vemos frequentemente na mídia, dando-nos notícia de brigas, agressões, assassinatos, principalmente envolvendo acidentes de trânsito, quando as pessoas descontroladas fazem emergir o bruto que mora dentro delas, um ser irracional, dócil às sugestões sinistras de espíritos interessados em promover a confusão no mundo. Por isso, muita gente amarga, em longos anos de prisão, o resultado de um momento de invigilância, até que derrotemos, em definitivo, esse ser primitivo que mora em nós, livrando-nos das influências das sombras e até mesmo habilitando-nos a estágios mais altos da espiritualidade. É fundamental mantê-los em nosso mundo inferior. Ou melhor, é fundamental contê-lo em nosso mundo inferior. Finalizando, tem ainda uma passagem aqui em Richard Simonetti que fala o seguinte: como eliminar esses espíritos impuros da nossa vida? Né? Como fazer com que eles não participem da nossa vida? Né? Ele faz aqui um comentário aqui, da seguinte forma: certa feita, Jesus afastou um espírito impuro que atormentava o menino. Os discípulos perguntaram por que eles, que haviam tentado mesmo, não o conseguiram. Jesus lhe respondeu: esta casta de espíritos impuros não se expulsa senão com oração e pelo jejum. Está aí a orientação perfeita para que afastemos espíritos perturbadores ou ouvidemos sua aproximação. A oração, voltar o nosso pensamento a Deus, usando a poderosa antena do coração, fortalece nossa alma, eleva nosso padrão vibratório, cortando o contato com as sombras. O jejum, que devemos entender no sentido espiritual, evitar más palavras, pensamentos viciosos, comportamento indisciplinado. Com semelhante empenho, conteremos o bruto e acordaremos o anjo que dormita em nós, filhos de Deus que somos, habituando-nos a evitar a influência das sombras e até mesmo a afastar os brutos do além que assediam suas vítimas. Então, meus irmãos, era esse meu recado para essa noite, foi meu estudo. Vamos então nos envolver em prece sempre, fazendo a nossa relação diária com o plano espiritual, afastando de nós os maus espíritos, os espíritos perturbadores, que nos causam problemas imensos, né? Trazendo para nós os espíritos conciliadores, amorosos, que nos conduzem ao bem, que nos fazem trabalhar para o bem, que nos auxiliam em nossos propósitos, né? Que não nos desviem do nosso objetivo reencarnatório, né? E possamos policiar o nosso pensamento, fazer um jejum no nosso comportamento mal, deixar ele de lado, não participar dele, né? Deixar ele fora, não usar desse comportamento no nosso dia a dia. Muito obrigado e assim seja. Boa noite.
seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Ah, toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, assim seja. Oh, amém. Oh,